Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de movimento circular. E como essa aula ela é gravada, vocês não terão aquele tempo que a gente dá para que vocês possam fazer as questões. Por isso, a aula poderá ser e será mais curta. Então vamos lá. Movimento circular uniforme. O que vem a ser um movimento circular uniforme? É aquele em que a velocidade escalar da partícula permanece constante e diferente de zero, e tudo o que acontece na primeira volta se repetirá igualmente nas demais voltas. Ou seja, se o movimento ele é uniforme, basta a gente saber o que acontece na primeira volta, que está tudo ok. Vai se repetir nas demais voltas igualmente. Ou seja, se ele gastar, vamos imaginar, se ele gastar 1 minuto para completar a primeira volta, ele vai gastar 1 minuto para completar a segunda volta, vai gastar 1 minuto para completar a terceira volta, vai ser tudo exatamente igual. Então vamos analisar aqui. Imagine que um corpo vai começar o seu movimento circular, olha ele aqui, ó, e que ele comece a girar. Depois de uma volta, a gente se pergunta qual foi a velocidade angular dele. Veja, a velocidade angular é dado por ΔΦ, que é o deslocamento angular, ou seja, é o ângulo que ele descreve, dividido pelo tempo. Lembre-se que esse ângulo terá que ser dado em radianos. Mas vamos lá. Em uma volta, quando ele completa uma volta, qual é o ângulo que ele descreve? Ele descreve 360 graus, que, transformando para radianos, nada mais é do que 2π radianos. Então, em uma volta, ele descreve, na verdade, 2π radianos. E qual é o tempo que ele gasta nessa volta? Ah, professor, peraí, o tempo que ele gasta na volta vai depender do tamanho da volta. É verdade, é verdade. Dependendo do tamanho da volta, o tempo pode ser maior ou menor. Porém, independentemente de ser maior ou menor, o tempo que ele gasta em uma volta nós chamamos de período. Não importa qual é o valor, o tempo que ele gastou em uma volta, se a volta é pequena ou ela é grande, esse tempo a gente chama de período. Portanto, ó, a gente pode dizer aqui, ó, que ΔT, o tempinho, é igual ao período. E aí a gente vai escrever essa velocidade angular da seguinte forma. Ômega, que é a velocidade angular, será 2π sobre o período. Tranquilo. Mais uma expressão que a gente tem para a velocidade angular. Porém, sabemos que o período é o inverso da frequência. E aí, ó, colocando aqui 1 sobre f, a gente vai ter fração com fração. A gente repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que nós vamos chegar nessa expressão. Ok? Então, a gente já tem mais duas expressões para a velocidade angular. Uma dependendo do período e outra dependendo da frequência. Muito bem. Gráfico da velocidade angular pelo tempo. Vê só. Assim como na cinemática escalar, onde em qualquer gráfico velocidade escalar pelo tempo, o deslocamento escalar é numericamente igual à área. No gráfico ômega por t, velocidade angular pelo tempo, o deslocamento angular também é numericamente igual à área. Portanto, a gente pode dizer assim, ó, se no gráfico v por t o deslocamento é dado pela área, o deslocamento escalar, no gráfico ômega por t o deslocamento angular também será dado pela área. Vamos ver? Olha aqui o gráfico, ômega pelo tempo. Veja que a velocidade ela é constante. Por que ela é constante? Porque o movimento está sendo circular e uniforme. Se é uniforme, a velocidade é constante. E aí, para calcular ΔΦ, a gente pode usar essa expressão, ó. ΔΦ é igual a ômega vezes ΔT. Não é como se fosse lá no deslocamento escalar, ΔS é igual a V vezes ΔT. Só que aqui o deslocamento é angular, então é ΔΦ igual a ômega vezes ΔT. Vamos agora calcular a área dessa figura em um certo intervalo de tempo entre T1 e T2. Como é que a gente vai calcular essa área?
Isso é a área de um quadrado ou de um retângulo, tanto faz, onde a área é a base vezes a altura. Quem é a base? A base é o intervalo de tempo entre T1 e T2, ou seja, é ΔT. E quem é a altura? É o valor de ômega. Portanto, a área é ΔT vezes ômega ou ômega vezes ΔT. Vejo que tanto o deslocamento angular como a área são dadas pela mesma expressão, ou seja, ΔΦ, o deslocamento angular, é igual à área. E a gente diz que é apenas numericamente igual à área. Por que tem esse nzinho aqui? Que é para dizer que o deslocamento angular só é igual à área no número, porque nas unidades são diferentes. O deslocamento angular é dado em radiano, a sua unidade, e a área é dada em metros quadrados, por exemplo. Então, eles só são iguais nos números, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Transmissão de movimentos. Imagine aqui essas duas situações. Essa daqui fica mais fácil para a gente entender, porque isso aqui lembra uma corrente de bicicleta, tá? Então, quando você tem aqui essa coroa, na bicicleta onde tem o pedal, isso aqui chama-se coroa. E aquela outra lá atrás, na roda traseira, aquela catracazinha que a gente chama, é aqui na roda traseira, a menorzinha, tá? Então, quando você quer fazer a bicicleta andar, você gira essa coroa através do pedal, do movimento do pedal. Quando você gira essa coroa, a corrente vai fazer essa catracazinha aqui girar também. Então, na verdade, o movimento começou aqui, ó, nos pedais, tá? E aí transmitiu-se esse movimento para a catraca. Da mesma forma, a gente entende aqui, por exemplo, você bota duas moedas lado a lado. Quando você gira uma moeda, automaticamente você passa o movimento dessa moeda para a outra vai se mover também. Então a gente chama de transmissão de movimento, tá? Vamos entender aqui. Imagine que você tenha os dois pontos aqui, ó, na corrente da bicicleta. O ponto A e o ponto B. Vamos imaginar que a corrente esteja girando nesse sentido, tá? Quando a corrente gira nesse sentido, esses dois pontos A e B, eles possuem velocidades escalares, V. Ó, ele tem a sua velocidade escalar que está girando aqui. Como a distância entre os pontos A e B, ela não vai aumentar, porque se essa distância aumentar, quebra a corrente. E se ela diminuir essa distância, vai quebrar aqui em cima. Seria você pegar a corrente, ó, e dizer assim, ó, diminui aqui, ó. Quando você diminui embaixo, em cima, ela estica e quebra. Então, essa distância entre esses dois pontos, se você pintar lá na corrente dois pontinhos, você vai ver que a distância vai continuar a mesma. Vai lá e marca assim, ó, 10 centímetros. Aí bota dois pontinhos lá, pinta dois pontinhos. Gira a corrente. Quando você parar a corrente, qual é a distância entre os dois pontos? 10 centímetros. Então, como essa distância ela nem aumenta nem diminui, a gente entende que a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto B, tá? Então, se as duas velocidades são iguais, ó, VA é igual a VB. Mas a gente lembra que V é igual a ômega vezes R. Já estudamos isso na aula passada do movimento circular. Então, ó, como V é igual a ômega R, eu posso escrever. Quem é VA? Ômega A, RA. E quem é VB? Ômega B, RB. Portanto, para esse tipo de movimento, nessas duas situações, vale a expressão velocidade angular de A vezes o raio de A, que é dessa coroa, tá? É igual a velocidade angular de B, dessa catracazinha aqui, vezes o raio de B. Isso aqui ocorre também em algumas esteiras de academias, tá? Que existem os cilindros aqui, né? Então são dois cilindros com a esteira girando em torno deles. Muito bem. Então, ó, ômega A, RA é igual a ômega B, RB. Porém, ômega é 2π vezes F. Então, ômega A é 2π FA vezes RA.
igual que é ômega B, 2πfB vezes RB. Se cortar 2π de um lado e do outro, a gente fica com a expressão FA/RA igual a FB/RB. Porém, a frequência é 1 sobre o período. Então, quem é FA? É 1 sobre o período de A vezes RA, igual quem é FB? 1 sobre o período de B vezes RB. E aí a gente fica com essa expressão, RA sobre TA igual a RB sobre TB. Então, são mais 3 expressões que a gente tem para o movimento circular, ok? A gente viu agora há pouco o movimento circular uniforme, mas existe o movimento circular uniformemente variado. Quando é que isso ocorre? Quando você liga, por exemplo, um ventilador. As hélices do ventilador começam a girar devagar e vão ganhando velocidade. Então é um movimento variado e é um movimento circular. Daí a gente chama de movimento circular uniformemente variado. E o que é que tem esse MRUV aqui, que é o movimento retilíneo uniformemente variado? É só para a gente fazer uma comparação nas fórmulas, nas expressões desses dois movimentos. São similares, como são similares os movimentos retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme, que a gente estudou. Então, ó, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem essa expressão aqui, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Como é que a gente poderia utilizar essa expressão da velocidade no movimento circular? A gente utilizaria assim, ó, em vez de usar o movimento, a velocidade escalar, nós vamos usar a velocidade angular. Em vez de usar a aceleração escalar, vamos usar a aceleração angular. E aí a expressão fica assim, ó, velocidade escalar final, velocidade angular final. Velocidade escalar inicial, velocidade angular inicial. Aceleração escalar, aceleração angular. É só você pegar e tirar o que é escalar e escrever o que é angular. Por exemplo, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem essa outra expressão aqui, ó. ΔS, que é o deslocamento escalar, é igual a V0, que é a velocidade escalar inicial, vezes o tempo, mais a aceleração escalar, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Vamos escrever agora essa mesma expressão com os elementos do movimento circular. Como é que fica? O que era deslocamento escalar passa a ser deslocamento angular. O que era velocidade escalar inicial passa a ser velocidade angular inicial. E o que era aceleração escalar passa a ser aceleração angular. Tá bom? E a equação de Torricelli, da mesma maneira, a gente vai adaptar ela ao movimento circular. É só trocar a velocidade escalar pela angular, a aceleração escalar pela aceleração angular e o deslocamento escalar pelo deslocamento angular. Tá bom? Bom, aí a gente encerra o assunto de movimento circular. Vamos agora fazer os exercícios, tá bom? Primeira questão. As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por esta bicicleta no intervalo de 10 segundos? Então, vamos ver aqui. Veja, ele deu o raio do pneu, deu a velocidade angular de 5 radianos por segundo e quer saber qual é a distância escalar percorrida em um tempo de 10 segundos. Bom, vê bem, para achar ΔS, eu posso usar a expressão ΔS é igual a V vezes ΔT. O tempo nós já temos, mas a velocidade escalar não, a gente não tem. Então, primeiro eu preciso calcular essa velocidade escalar. Como é que a gente calcula? V, ó, eu disse a vocês, botam asteriscos nessa expressão, porque a gente vai utilizar bastante. Então fica V igual a ômega vezes R. Quem é ômega? Ele deu ó, 5
E quanto é o raio? 0,5. Então, ó, 5 vezes 0,5. E a gente vai achar que a velocidade escalar é 2,5 metros por segundo. Achada a velocidade escalar, volta para aqui e acha ΔS. ΔS é igual a V, que deu 2,5, vezes o tempo, que deu 10. Portanto, ΔS é igual a 25 metros, que está na letra E. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. A figura a seguir mostra um tipo de brinquedo de um parque de diversões. As rodas menores giram com uma velocidade angular de π sobre 5 radianos por segundo, independentemente da roda maior, que gira a π sobre 300 radianos por segundo. Qual o número de voltas completas da roda pequena, inicialmente no ponto mais baixo, quando ela atingir o ponto mais alto da roda maior? Então vamos ver aí a figura. Veja a situação qual é. Tá vendo aqui essa cadeirinha aqui preta? Essa roda menor está girando, ó. E ao mesmo tempo que ela está girando, a maior também gira. Então o que é que vai acontecer? A pequena vai girando e vai subindo. E ele quer saber quantas voltas a pequena terá dado quando ela chegar nessa posição aqui em cima. Tá bom? Então veja. O que a gente tem que saber aqui para saber quantas voltas ela deu? Eu tenho que saber qual foi o ângulo que ela descreveu. Por exemplo, a gente sabe que o ângulo tem que ser dado em radianos, mas vamos imaginar que fosse em graus. Se a gente calcular qual foi o ângulo descrito pela roda pequena, a gente vai saber quantas voltas ela deu. Por exemplo, ela descreveu 360 graus. Quantas voltas ela deu? Uma. Ela descreveu 720 graus. Quantas voltas ela deu? Duas. Então a gente vai ter que calcular qual foi o ângulo que essa roda pequena descreveu para saber quantas voltas ela deu. Mas como é que a gente vai calcular isso se ele só forneceu a velocidade angular da pequena e a velocidade angular da grande? Vamos ver então. Veja só, ele forneceu a velocidade angular da menor, da roda menor, π sobre 5 radianos por segundo, e deu a velocidade angular da maior, π sobre 300 radianos por segundo. O que a gente pode dizer é que a quantidade de voltas que a pequena deu e o giro que a grande deu daqui desse ponto até chegar aqui em cima, eles gastaram o mesmo tempo. Por que eles gastaram o mesmo tempo? Porque vamos lá, está aqui nessa posição. Eu digo, já, pode começar a rodar. Aí todas as duas estão rodando e quando chegar aqui as duas giraram durante o mesmo intervalo de tempo. Então, de cara, a gente pode dizer que o tempo gasto pela maior para dar meia volta, olhe que a maior só deu meia volta, é o mesmo tempo que a menor deu esses giros todos que a gente quer saber. Então, o tempo da maior é igual ao tempo da menor. Mas, como é que eu calculo o tempo? Bom, o tempo pode ser dado pela expressão deslocamento angular dividido pela velocidade angular. Mas a gente não tem a fórmula que velocidade angular é igual ao deslocamento angular sobre tempo? Então, o tempo vai ser o deslocamento angular dividido pela velocidade angular. Da maior e da menor da mesma forma. E aí, ó, a gente pode aqui, ó, vai ficar ΔΦ da menor, deslocamento angular da menor, vezes a velocidade angular da maior, multiplica aqui, ó, os meios, igual ao produto dos extremos, deslocamento angular da maior vezes a velocidade angular da menor. Vamos substituir os valores que nós temos. A velocidade angular da maior, ele forneceu a π sobre 300. O deslocamento angular da maior, o que foi que a maior deslocou? Ela só deslocou meia volta. Ou seja,
180 graus. E 180 graus nada mais é do que π radianos, tá? Então, repetindo, o deslocamento angular da maior, se a maior tivesse dado uma volta completa, teria percorrido 360 graus, ou uma volta completa, 2π radianos. Como essa cadeira pequena aqui, ela só chegou até aqui em cima, é porque a roda maior só andou 180 graus, ou seja, π radianos, tá bom? Foi o deslocamento angular da maior. E quanto é a velocidade angular da menor? A velocidade angular da menor é π sobre 5. Podemos cortar o π, e aí presta atenção, o 300 vai passar multiplicando o π, vai ficar 300π dividido por 5, que vai dar 60π. Mas 60π eu posso escrever assim, ó, é 30 vezes 2π, tá bom? Então tá aqui, ó, 30 vezes 2 dá 60. Por que eu separei? Porque eu sei que 2π é uma volta. Então ele andou, na verdade, 30 voltas. Foi o deslocamento, foi a quantidade de voltas que essa roda menor descreveu até ela chegar aqui em cima. Tranquilo? Uma questão bem interessante, uma questão diferente, muito bem elaborada. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 3. Ó, tudo da Federal. Federal era o vestibular antes de ter o Enem, a Universidade Federal de Pernambuco fazia o seu vestibular separado. E ela gostava muito desse assunto de movimento circular. Vamos ver. Em um determinado instante t0 de uma competição de corrida, a distância relativa ao longo da circunferência da pista entre dois atletas A e B é 13 metros. Ele está dizendo que a distância entre os dois atletas é de 13 metros. Os atletas correm com velocidades diferentes, porém constantes e no mesmo sentido que ele afirma ser anti-horário, em uma certa pista circular. Os dois passam lado a lado pelo ponto C, diametralmente oposto à posição de B no instante t0, exatamente 20 segundos depois. Pronto. Agora é que lascou tudo mesmo, não entendi, foi nada. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos terminar a leitura. Qual a diferença de velocidade entre esses dois atletas, medida em centímetros por segundo? Vamos ver a figura, tá? Vamos ver a figura. Ele dá a figura. Então, vê só. Então, vamos entender. Veja só. Ele diz que, inicialmente, a distância entre os dois atletas é 13 metros, tá? Então, olha aqui. Ele quer saber a diferença entre as duas velocidades. Então, vê só. A distância entre os dois atletas é 13 metros. Ele afirma isso. E diz que esses dois atletas estão correndo, que a partir desse momento, 20 segundos depois, eles vão estar aqui, ó, no ponto C, que está do lado oposto, diametralmente oposto, ou seja, está do lado oposto, ligados pelo diâmetro desta circunferência. Então veja só, olha como é que é a situação. Claro que para eles estarem juntos aqui no ponto C, o atleta A tem que ser mais veloz, ele está atrás, vai ter que correr mais. Então veja só, está aqui ó, o atleta B de amarelo e o atleta A de azul. Então eles começam, ó, veja que o atleta A andou mais do que o B. Depois o atleta A andou até aqui, ó, está chegando já junto de B, e após 20 segundos eles estão exatamente lado a lado aqui, ó, nesse ponto, opostos em relação ao diâmetro, exatamente do outro lado. Então, vamos entender aqui, o que é que o atleta A teve que percorrer para chegar aqui? Vê só. O atleta B não andou apenas meia volta, ó, ele só andou meia volta, tá vendo? O que foi que o atleta A andou? Ele andou essa mesma meia volta, só que o atleta A teve que andar 13 metros a mais. Ele andou 13 metros mais meia volta. Ou seja, se B andou meia volta, A também andou a mesma coisa que B.
só que A andou a mesma coisa que B, mais 13 metros. Essa é a equação da questão. Vamos repetir. Veja, B andou meia volta. E A andou o quê? A andou a mesma meia volta, só que A andou 13 metros a mais. Ou seja, se B andou meia volta, A também andou a mesma coisa. Então A andou a mesma coisa que B. Só que A teve que andar 13 metros a mais. Então, ó, a gente monta a equação assim, ó. O que A andou foi a mesma coisa que B, só que A andou 13 metros a mais. Então A andou 13 metros mais o que B andou. Tá bom? Só que ele afirma que os dois atletas estão percorrendo essa pista com velocidade constante, ou seja, o movimento é uniforme. E no movimento uniforme, o ΔS é igual a V vezes T. Então, quem é o ΔSA? VAT. Quem é o ΔSB? VBT, mais 13. Substituindo o tempo, ó, 20 e 20, e passando agora o 20VB para a esquerda, vamos ter 20VA menos 20VB igual a 13. Colocando o 20 em evidência, teremos 20 que multiplica VA menos VB, que é igual a 13. Passa o 20 dividindo, teremos VA menos VB, 13 dividido por 20 dá 0,65 metros por segundo. Mas ele não quer em metros, ele quer em centímetros por segundo. Então é só você pegar aqui os 0,65 metros e transformar em centímetros, que a gente vai ter VA menos VB igual a 65 centímetros por segundo, que está na letra D de dado. Ok? Uma questão interessante também, bem tranquila, mas uma questão assim interessante. Questão 4. Um móvel em trajetória circular de raio 5 metros parte do repouso com aceleração angular constante de 10 radianos por segundo ao quadrado. Quantas voltas ela percorre em 10 segundos? Olhe, parecida com a questão da roda gigante. A gente tem que saber quantas voltas ela percorreu, então eu preciso saber qual foi o ângulo que ela descreveu, tá? Vamos ver aqui. Ele deu o raio, se estava em repouso a velocidade angular inicial é 0, deu a aceleração angular, que é constante, 10 radianos por segundo ao quadrado, e ele quer saber quantas voltas ela descreveu em 10 segundos, ou seja, temos que calcular qual foi o ângulo descrito em 10 segundos, tá bom? Então vamos ver. Se o movimento ele é uniformemente variado, ele é circular, mas é uniformemente variado, vamos usar a expressão para calcular o deslocamento angular no movimento circular uniformemente variado, que é essa daqui, ó. ΔΦ é igual a ômega 0 vezes t, mais a aceleração angular, gama, é a letrinha grega chamada gama, vezes t ao quadrado sobre 2. Como ômega 0 é 0, isso aqui, ó, elimina tudo, tchau pra tu, vice, beijinho. Quem é o deslocamento angular? Vai ficar apenas a velocidade angular, que é 10, vezes o tempo, que também é 10 ao quadrado, sobre 2. Vamos fazer a conta? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 dividido por 2 dá 500. Então, o ângulo descrito foi de 500 radianos. Mas isso não quer dizer que foram 500 voltas. Foram 500 radianos. Para saber quantas voltas, vamos fazer uma regra de 3. Vê, se uma volta, quando ele completa uma volta, ele descreve 2π radianos, em 500 radianos, quantas voltas ele descreveu? Então, 2π vezes x é igual a 500, e a gente simplificando, a gente vai achar que a quantidade de voltas é 250 sobre π voltas. Pode fazer as contas e simplificar que você vai chegar nessa resposta aqui, tá bom? Letra B de bola.
Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Olha aqui, vamos lá. Um ciclista desce uma ladeira a partir do topo, descrevendo um movimento retilíneo. Os pneus da bicicleta rodam sem deslizar. Cada pneu tem raio igual a 0,5 metros e um deles tem um chiclete grudado. Se a ladeira tem comprimento igual a 150 metros, quantas voltas em torno do eixo do pneu terá dado o chiclete no fim da ladeira? Ou seja, quantas voltas deu o pneu, é isso que ele está querendo. Então, de novo, a gente vai ter que calcular aí o seu deslocamento angular, né? Vê só. Deu o raio do pneu, diz que a ladeira toda tem um comprimento de 157 metros, e aí a gente vai ter que calcular, ó, o deslocamento angular. Como ele deu ΔS, deu raio, lembra dessa expressão, ó. ΔS é igual a delta θ vezes o raio. Tanto pode ser a letrinha grega θ, para representar o ângulo descrito, o deslocamento angular, ou pode ser o ΔΦ, né, que a gente usou agora há pouco. Então, vê, 157 é igual a delta θ vezes 0,5. Passa o 0,5 dividindo, a gente vai achar que delta θ é 314 radianos, tá? Se uma volta ele anda 2π radianos, em 314 radianos, quantas voltas ele descreve? Se você calcular, você vai achar 2π vezes x igual a 314. Como π é 3,14, esse valor ele é dado, tá? Fica tranquilo que ele é dado na prova. Vai ficar x igual, passei apenas, ó o que eu fiz, ó, deixei o 2 aqui, ó, e passei só o 3,14 dividindo. Por quê? Porque eu verifiquei, ó, que 314 dividido por 3,14 dá 100. E aí fica mais fácil de eu fazer a conta. 100 dividido por 2 dá 50 voltas. Tá bom? Na letra B de bola. Se eu multiplicar aqui, vai dar 6,28. Aí na hora de fazer a conta, 314 dividido por 6,28, que a resposta é 50, você pode errar. Como eu verifiquei que, ó, que os números são iguais, ó, os algarismos são iguais, eu passei o 3,14 dividindo e aqui eu vi que dava 100. Ficou mais fácil de fazer a conta, ok? Tudo tranquilo aí? Vamos para a próxima questão. Deixa eu, peraí, que o cara tá, você aqui tá fora, meu filho, sai daí, você tem que estar aqui. Recentemente, o ônibus espacial, que é uma nave, né, dos Estados Unidos, que vai para o espaço, levou tripulantes ao espaço para realizarem reparos na Estação Espacial Internacional, em uma órbita da Terra a cerca de 400 km de altitude em relação à superfície, com uma velocidade tangencial de 26.000 km por hora. Sendo a órbita circular e o raio da Terra 6.400 km, qual foi o número de voltas dadas em torno da Terra num período de 6,4 vezes π horas? Vê só, pessoal, vamos com calma. Quando ele diz que essa nave está em uma órbita da Terra, é porque ele está girando em torno da Terra, tá bom? E está a 400 km de altitude. Então, observem, existe o raio da Terra até a superfície da Terra e tem ainda mais 400 km de altura para que a nave fique girando lá em torno da Terra, tá bom? Então, ó, a altura é de 400 km, a velocidade da nave é de 26.000 km por hora, ou seja, ela anda 26.000 km em cada hora, e que o raio da Terra é de 6.400 km. Qual foi o ângulo, quantas voltas essa nave descreveu em torno da Terra durante esse tempo de 6,8 π horas? Vê bem, a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Esse raio, ele tem que ser medido do centro da Terra até
aonde a nave está. Então, vamos ver aqui, vamos tentar melhorar aqui. Então, vejamos aqui, veja só. A gente precisa calcular a velocidade angular. A velocidade escalar ele forneceu, mas a gente precisa do raio da trajetória, não é o raio da Terra, tá, pessoal? Se liga. Vamos ver aqui, ó. Imagina aqui a Terra, o centro da Terra, e aqui é o raio da Terra, ó, até a superfície da Terra. Agora aqui, ó, nessa linha, nessa circunferência, vai a trajetória da nave espacial. Ela está girando em torno da Terra nessa trajetória. E aí a gente entende que aqui a gente tem a altura da superfície até a linha da trajetória onde a nave está. Portanto, o raio da trajetória são os 6.400 quilômetros de raio da Terra, mais a altura, que é de 400 quilômetros, totalizando o raio da trajetória, que é tudo isso, igual a 6.800 quilômetros. Como está tudo em quilômetro, tá beleza, tranquilo. E aí a gente acha que a velocidade angular, ó, corta, simplifica ali, ó, cortou 2 zeros aqui com 2 zeros daqui e ficou 260 sobre 68. Isso não é uma resposta exata, tá bom? Se não é uma resposta exata, deixa na fração. Não vai querer dividir isso que não vai dar exato. Deixa assim mesmo. Muito bem. Achada a velocidade angular. Agora, como o movimento ele é uniforme, ele é circular e é uniforme, a gente pode usar a expressão velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo tempo. E aí, ó, o deslocamento angular vai ser a velocidade angular vezes o tempo, e a gente já tem a velocidade angular e o tempo. Então, ó, a velocidade angular é 260 sobre 68 vezes o tempo, que é 6,8 π. Faz as contas aí, minha gente. Quando você fizer as contas, você vai achar 26 π. Como você vai achar 26 π? Tiro 260, eu posso dividir como sendo 26 vezes 10. Esse 10 multiplicou 6,8, vai dar 68, que corta com 68. Então fica 26 π. Só que 26 π eu posso escrever como sendo 13 vezes 2 π. Separei porque eu sei que 2 π é uma volta. Portanto, ele descreveu 13 voltas durante esse tempo, tá? Sai daqui, Mário, tu fica na tua, que tu tá atrapalhando aqui, ó. Tchau pra tu, tchau. Então, letra C é a resposta. Ok? Tudo tranquilo? Então, pessoal, como eu falei, a aula de hoje ela seria mais curta porque a gente não deu aquele tempo para vocês fazerem os exercícios, não é? Então, a gente vai parar aqui hoje e eu gostaria que vocês assistissem essa aula para a gente tirar todas as dúvidas que surgirem nas próximas oportunidades que a gente se encontrar, tá bom? Então, estudem esse assunto porque eu estou fazendo uma ficha de revisão e vocês terão que me entregar essa ficha resolvida. E inclui o assunto de movimento circular, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima!